Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje, de modo muito especial aqui na comunidade orante, celebrando o Dia do Trabalho, queremos nos congregar, todos, trabalhadores e trabalhadoras, operários e operárias, nas muitas frentes de trabalho, para agradecermos a Deus o dom do trabalho. É dom porque nos dignifica, é dom porque nos dá a oportunidade de participarmos da obra da criação. Diante, no entanto, dos enormes desafios de trabalho para todos, de trabalho digno para todos e, sobretudo, de respeito a cada trabalhador. Nas muitas discussões que estamos vivenciando em nossa sociedade, desafiados a buscar aquilo que de fato devolve equilíbrio, justiça e respeito, sobretudo aos mais simples. Pensemos, que vergonha se nos desinteressamos de socorrer os desvalidos e necessitados. Que vergonha nossas mútuas desconfianças, nossa economia de bondade, nossas brigas e desunião. Converte-nos pela força do teu dom, Senhor. Faze-nos pelo teu imenso amor dignos de participar de consciência tranquila dos teus altares e da vida que nos dás como dom. Os que possuem muitos bens dão livremente o que lhes agrada. O que se recolhe é colocado à disposição do que preside. Ele socorre os órfãos, as viúvas e os que por doença ou por qualquer outro motivo se acham em dificuldade, bem como os prisioneiros e os hóspedes que estão em viagem. Tudo isso para ser um tempero e uma tônica bonita no caminho nosso, ao olhar o trabalho, nosso trabalho e nossa sociedade. Numa palavra, nós somos chamados a priorizar e assumir encargos e responsabilidades pelos que precisam mais. Há muito a mudar. Que a palavra nos ilumine e nos encoraje nas muitas mudanças que nós precisamos fazer, participando delas, com elas, de modo cidadão, contribuindo. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Amado irmão, amada irmã, para a construção da nossa sociedade mais justa, fraterna e solidária, diante do desafio do trabalho e do trabalho digno para todos, nós precisamos compreender uma lógica nova a partir do nosso coração, iluminando a nossa inteligência. Jesus tinha saciado 5.000 homens. Os discípulos o viram andando sobre o mar. A multidão ficara do outro lado do mar e constatou que só uma barca estava e que Jesus tinha subido para ela com os discípulos e que eles tinham partido sozinhos. Eles buscavam o Senhor. Buscavam o Senhor através das outras barcas, perto do lugar onde tinham comido e o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu Jesus ali ausente e nem os seus discípulos estavam, foram à procura do Senhor. Este é o segredo. Ainda que muitas vezes movidos por interesses que são mesquinhos. Quando o encontraram, perguntaram-lhe: quando chegaste aqui, mestre? Aí Jesus diz a verdade a ele: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais,
mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. O Senhor chama-os a sair da estreiteza do interesse para não serem aprisionados na mesquinhez. E recomenda-lhes: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. O Senhor suscita dentro deles uma pergunta, a pergunta que devemos fazer: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, para além apenas do interesse, apenas da satisfação daquilo que para nós convém? A obra de Deus, diz Jesus, é que acrediteis naquele que Ele enviou. É assim que nós abrimos um novo caminho. É assim que nós, de fato, nos qualificamos na nossa cidadania para participarmos, como é tarefa nossa, da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Lembrando aqui São Beda Venerável para pedirmos como súplica: nós somos, pois, raça escolhida, sacerdócio do reino. Este elogio feito a nós é, portanto, um convite para que nós sejamos à altura desta nossa dignidade. Peçamos a Deus a graça de uma cidadania fecunda e de um modo de agir, de fato, cidadão, que nos ajude, na força da fé, a contribuirmos na construção de um mundo novo, de um tempo novo, com a nossa participação na construção desta sociedade, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.